Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. TCE-MS encerra a campanha Outubro Rosa e faz alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer. Projeto Diálogos Republicanos traz em discussão a desburocratização da segurança pública. Primeira Câmara determina a devolução de mais de R$1 milhão aos cofres públicos municipais. Segunda Câmara analisa 89 processos. E ainda, Pleno determina a devolução de mais de R$200 mil aos cofres públicos. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Com o tema Outubro Rosa, a prevenção está em suas mãos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, realizou um dia especial com palestra e sorteio de brindes, dedicado à conscientização dos servidores sobre o câncer de mama e de pele. A palestra foi ministrada pelo médico oncologista César Augusto Vendas Galhardo, que abordou o tema câncer de mama e pele, como diagnosticar lesões e manchas comuns das perigosas. De acordo com o especialista, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil e o que mais mata mulheres no mundo. Prevenção é o melhor tratamento. Sabemos hoje que se você diagnosticar um câncer no estágio inicial, a chance de cura é maior do que 95%. Sem falar nos custos, é mais barato, com menos trauma para a paciente, muitas vezes não precisa de quimioterapia demorada, radioterapia, cirurgias mais conservadoras. E a única maneira de a gente ter isso, um diagnóstico precoce, é com a prevenção, é realizando a mamografia. Cerca de 120 funcionários, entre homens e mulheres, participaram do evento, que faz parte de um dos compromissos firmados pela atual gestão, que prioriza a responsabilidade social e tem como princípio a valorização e qualidade de vida das pessoas e o bem-estar dos servidores da Corte de Contas. É que o Tribunal de Contas tem esse olhar também carinhoso para dentro aqui do tribunal, cuidando dos seus funcionários, na parte de formação, na parte da saúde, do atendimento, mas também na parte externa, procurando sempre passar para a sociedade sul-mato-grossense esse interesse que o tribunal tem para as questões maiores da sociedade. O Outubro Rosa não é só algo do Tribunal de Contas, é um movimento mundial e que hoje, esse mês, o Brasil inteiro está comemorando com muita garra. E nós não podíamos ficar apartados de um movimento tão importante para a saúde das mulheres brasileiras. O câncer de pele também é um dos mais frequentes no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O câncer de pele é o mais prevalente em todos os sexos, idades, é o mais prevalente. E a incidência tem aumentado cada vez mais. O ano passado nós falamos sobre câncer de mama somente, batemos bastante em cima de câncer de mama. Hoje eu vou relembrar alguns pontos somente sobre câncer de mama e vou falar bastante sobre câncer de pele. Acho que é um problema de saúde mundial. E o problema é que o câncer de pele que tem aumentado é justamente o melanoma, é aquele que mais mata dentre os cânceres de pele. Mais de R$1 milhão terão que ser devolvidos aos cofres públicos municipais. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara do TCE-MS, realizada no dia 25 de outubro. Os conselheiros analisaram um total de 101 processos e ainda aplicaram multas que totalizaram mais de R$70 mil. Na prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Jardim e o Hospital Marechal Rondon, tendo como objeto o repasse de recurso financeiro ao conveniado para o pagamento de plantões médicos e outros serviços no atendimento da área médica, o conselheiro José Ricardo declarou a irregularidade da prestação de contas do convênio. Processo 3.191/2013. Trata-se do convênio número 13 de 2011 do município de Jardim, titular Sr. Carlos Américo Gruber. Declara a irregularidade da prestação de contas do convênio número 13 de 2011, celebrada entre o município de Jardim e o Hospital Marechal Rondon, em face da falta de apresentação das cópias dos seguintes documentos: plano de trabalho proposto pela entidade interessada, parecer jurídico aprovando a minuta do convênio, declaração do ordenador de despesas informando que a entidade beneficiada não está
não estava inadimplente em relação à prestação de contas de auxílio anterior, da publicação do extrato do convênio na imprensa oficial, dos documentos relativos à entidade beneficiada com o recurso financeiro do convênio, das notas de empenhos e notas de anulação de empenhos, notas de pagamentos e ordens bancárias, da planilha financeira com a indicação dos recebimentos, pagamentos, comprovantes de despesas, bem como os extratos bancários referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2011, e da homologação da prestação de contas do convênio assinada pelo ordenador de despesas. Impugno no valor de R$ 1.176.526,30, referente ao valor total do convênio, uma vez que não constam nos autos quaisquer documentos relativos às notas de empenhos, comprovantes de despesas realizadas, notas fiscais, recibos, e as ordens de pagamentos efetuadas, com a imputação de responsabilidade pelo ressarcimento ao senhor Carlos Américo Gruber, prefeito municipal de Jardim, à época dos fatos. Aplico multas ao titular nominado nos valores e pelos fatos seguintes: 150 fermes pelas infrações decorrentes das irregularidades apontadas e 50 pela infração decorrente do não atendimento ao objeto da intimação. São os meus votos, senhor presidente. O conselheiro Ronaldo Chadid analisou um total de 56 processos, declarando irregular a formalização do contrato administrativo referente à inexigibilidade de licitação, bem como a formalização do primeiro termo aditivo, realizado pelo município de Rio Verde de Mato Grosso e a empresa Milton Roberto Vieira ME. Processo 3.416/2015, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, formalização contratual, primeiro termo aditivo, execução financeira do contrato 12/2014, celebrado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso e a microempresa Milton Roberto Vieira, para a contratação de médicos no valor de R$ 77.100. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais já indicadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, em razão da não apresentação da pesquisa de mercado, justificativa do preço e atestado de exclusividade. Pela regularidade da formalização contratual e seu primeiro termo aditivo, com ressalvas às suas intempestivas remessas a esta Corte. Pela irregularidade da execução financeira da contratação em razão de pagamento por serviços não prestados. Pela impugnação do valor de R$ 115.650, relativo ao montante dispendido na execução do contrato, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Mário Alberto Krieger, pela devolução aos cofres públicos, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, no valor correspondente a 994 fermes assim distribuídas, 964 equivalentes a 20% do prejuízo causado ao erário, em razão de pagamentos por serviços não prestados, e 30 fermes em razão da intempestiva remessa do instrumento contratual e do seu primeiro termo aditivo. Por fim, pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para adoção das providências necessárias junto ao Ministério Público Estadual, no sentido de apurar eventual cometimento de ato de improbidade administrativa. No contrato administrativo firmado entre a Prefeitura Municipal de Jaraguari e a empresa Eva de Oliveira Silva Lima ME, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade da prestação de contas da execução financeira do contrato. No processo 24.359/2012, referente à formalização do contrato de número 7/2012, a sua execução financeira, firmado entre a Prefeitura Municipal de Jaraguari e a empresa Eva de Oliveira Silva Lima, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, hortifruti granjeiros, carne, pães e gás de cozinha. Titular: Valdemir Nogueira de Souza. Voto pela regularidade da formalização do contrato, pela irregularidade da prestação de contas da execução financeira, pela impugnação no montante de R$ 67.429,41, referente a valores pagos sem a devida liquidação ou comprovação documental efetiva, e pela aplicação de multa de 50 fermes ao titular pela infração cometida.
Na sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados um total de 89 processos. Declarando irregular o procedimento licitatório celebrado pelo município de Aquidauana e a empresa JHD da Silva e Cia Limitada, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 1.000 computadores para atender as diversas gerências municipais. Processo 5.302/2014 da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, ata de registro de preço número 2 de 2014 para aquisição de computadores. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular o procedimento licitatório e a ata de registro de preço, aplicar multas ao ordenador de despesa responsável, correspondente a 50 UFERMs, em razão da infringência às normas legais, e 19 UFERMs, em razão da remessa intempestiva de documentos a este tribunal. O conselheiro substituto Leandro Lobo votou pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório firmado entre a Prefeitura Municipal de Bela Vista e a empresa Banco Bradesco S.A. Quanto ao processo 15.937/2014, Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato Rosa, contrato número 131/2014, referente à concorrência número 1/2014, prestação de serviços na gerência de folha de pagamento do município, acolho parcialmente a análise da quarta inspetoria, o parecer ministerial e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o procedimento licitatório, declarar legal e regular a formalização e teor do presente contrato e recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, em especial quanto à publicidade dos atos administrativos. Durante a sessão do Pleno, realizada no dia 26 de agosto, os conselheiros analisaram um total de 47 processos. Ainda durante a sessão, foi determinada a devolução de mais de R$200 mil aos cofres dos municípios de Bandeirantes, Santa Rita do Pardo, Nioaque, Costa Rica e Jaraguari. O conselheiro Irã Coelho das Neves relatou 10 processos e determinou a devolução de impugnações aos municípios de Santa Rita do Pardo e para Bandeirantes. Já no processo número 13.635 de 2013, que trata do relatório de inspeção ordinária número 35 de 2013, realizada na Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, abrangendo os atos praticados pelo senhor André Luiz Bacalá Ribeiro. No período de janeiro a dezembro de 2012, o voto está em conformidade com a posição ministerial, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos inspecionados, conforme consta do presente relatório, pela impugnação no montante de R$ 73.218,14, sob a responsabilidade do senhor André Luiz Bacalá Ribeiro, assim distribuídos: R$ 8.400 em face do pagamento de despesas a título de diárias concedidas sem observância das regras legais vigentes aos seguintes beneficiários: André Luiz Bacalá Ribeiro, R$ 2.800, e os senhores Jonas Martins Faustino, Jaime Monique Castro Lima Garcia, José Ferreira de Matos e Rui Fernandes Castelo Branco. Respondem pela importância de R$ 1.400 cada um. R$ 64.818,14, correspondente ao pagamento efetuado a título de subsídios em desconformidade com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie, aos seguintes beneficiários: André Luiz Bacalá Ribeiro, Helenira Aparecida, Jonas Martins Faustino, José Ferreira de Matos, José Nogueira Martins, Rui Fernandes Castelo Branco, Tereza de Jesus da Silva Souza e Ivanildo Alves Rodrigues, responsáveis pelo valor de R$ 7.478,28 a cada um, e Antônio Coral Costa, R$ 6,38. Aimee Monique Castro Lima Garcia, R$ 3.739,14. E Jair Ferreira Siqueira, R$ 1.246,38. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs imputado ao então ordenador de despesa e, por fim, pela determinação ao atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, no sentido de que adote providências visando a obter o ressarcimento junto aos respectivos beneficiários dos valores irregularmente desembolsados, administrativa e ou judicialmente, conforme o caso, em articulação com a Procuradoria Jurídica do município, comprovando nos autos no prazo de 30 dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária. Por fim, o processo de número 6.027 de 2006, que trata do descumprimento de decisão singular número 01638 de 2007, o voto é pela aplicação da sanção pecuniária no valor equivalente a 50 UFERMs ao senhor Sérgio Roberto Mendes,
prefeito de Sete Quedas, à época, pelo desatendimento ao comando consignado no item 3 da respeitável decisão simples e pela determinação atual prefeito do município, no sentido de que proceda a remessa, no prazo de 30 dias a contar da publicação dessa decisão, dos documentos explicitados no item 3 do referido decisão, ou justifica a impossibilidade de fazê-lo em face do transcurso do tempo, sob pena de aplicação da sanção pecuniária. Senhor presidente, a intimação do resultado do julgamento e o recolhimento das penalidades aqui impostas deverão ser providenciados na forma regimental. São os votos. Já a conselheira Marisa Serrano determinou a devolução de mais de R$80 mil ao município de Costa Rica. Processo 115.423/2012 da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Baird, assunto auditoria número 52 de 2012. Eu acompanho a análise do corpo técnico da CCCE e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: ausência de sistema de controle interno, procedimentos licitatórios irregulares, contratos irregulares, contratos não encaminhados ao TCE, convênios irregulares, ausência de quantificação do valor recebido pelas inscrições de concurso público, doações sem justificativas, pagamentos a terceiros sem comprovação do serviço realizado, ausência de assinatura do fornecedor nos pagamentos, irregularidade em despesas com ajuda de custo, doação de recursos para a confecção de vestido de debutante sem motivação suficiente ou critério para efetuá-las, ausência de procedimento licitatório, dívida ativa, omissão de receita, nomeações irregulares para cargos comissionados. 2. Pela aplicação de multa regimental ao ex-prefeito no valor correspondente a 500 UFERMs. Pela impugnação do valor de R$ 86.631, atribuindo tal responsabilidade ao Sr. Jesus Queiroz Baird, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juro de mora e correção monetária, referente às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 76.500 em favor da empresa Haroldo Silva Ormonde, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. R$ 7.636 em favor de Doralina Ferreira Dias, ante a ausência de identificação das pessoas beneficiadas com as vestimentas. E R$ 2.495 com ajuda de custo para tratamento de saúde, ante a ilegalidade na concessão de numerários. E pela determinação ao atual prefeito municipal para que remeta a essa Corte de Contas cópia da concorrência número 3 de 2011, da qual resultou o contrato administrativo número 1835 de 2011, firmado com a HSBC Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, no valor de R$ 800 mil, cujo objeto é a contratação de estabelecimento bancário para a centralização dos serviços de pagamento dos servidores públicos. E pela recomendação ao atual prefeito municipal para que adote providências no sentido de limitar os cargos comissionados às atribuições de chefia, direção e assessoramento. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 9 processos. Em um deles, o conselheiro determinou a devolução de impugnações aos cofres públicos de Jaraguari. Processo 7.471/2015, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais e contábeis indicadas no voto, proponho a este egrégio plenário que declare a irregularidade dos atos de gestão praticados pelo senhor Wagner Gomes Vilela, prefeito do município de Jaraguari, e da senhora Andriele Aguiar Nunes, secretária municipal de saúde, quando à frente do Fundo Municipal de Saúde, identificados no relatório de auditoria número 27 de 2014, realizado no município referente ao período de janeiro a setembro de 2014. Proceda a impugnação da importância de R$ 13.229 em desfavor do prefeito municipal mencionado para fins de ressarcimento de dano ao erário, sendo R$ 3.000 decorrentes de pagamento realizado a maior na aquisição de combustíveis junto à empresa DAN, Comércio de Combustíveis Limitada. R$ 3.239 relativos ao pagamento realizado para a microempresa ISR de Alencar, pela prestação de serviços gráficos sem a devida liquidação. R$ 6.990
decorrentes do pagamento feito à empresa Inteco, Tecnologia Informática Coxim Limitada, despesas sem fundamento legal e sem a liquidação. Em razão disso, que aplique multa no valor correspondente a 166 UFERMES, ao ordenador de despesas acima identificado, quantia que corresponde a 30% do prejuízo causado aos cofres do município. Com o objetivo de trazer para a comunidade e instituições externas temas que sejam do interesse geral da sociedade, o TCMS realizou mais uma edição do projeto Diálogos Republicanos, que trouxe em discussão a humanização da segurança pública. Por conta da burocratização, o sistema de justiça criminal é caro e distante do cidadão. O melhor caminho seria a desburocratização para simplificar tal sistema. O Brasil é o único país do mundo que tem esse modelo burocrático de sistema de segurança pública e de justiça. Então nós estamos vindo aqui, e agradeço ao povo do Mato Grosso do Sul, os poderes constituídos, para que nós possamos, junto com a sociedade, nesta casa que é a principal neste ponto, para depois nós chegarmos ao legislativo e aos demais, para nós discutirmos medidas para desburocratizar, com economia de recurso público, otimização desses recursos para atender o cidadão. Para que a gente possa, no local do fato, você ter o atendimento pronto, imediato e uma resposta. Porque nós já estamos cansados de ver a pessoa ficar em filas de delegacia ou aguardando a justiça com um processo moroso. Para o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Elias Miller, a desburocratização da segurança pública beneficiaria diretamente a sociedade. O benefício ele é imediato, porque o cidadão, quando ele é vitimado, ele quer, primeiramente, um pronto atendimento. Ele quer que aquele policial, não me importa se seja civil, federal, rodoviário, ele quer que aquele policial venha, lhe dê atenção imediata e lhe dê uma resposta. Ele não quer que aquele policial fale para ele, agora você vai num outro local. Não, ele falou, eu acionei o Estado, você é o Estado, me dê a resposta. Então, benefício imediato. Todo policial, seja ele civil, militar, rodoviário federal, que atender a ocorrência tem que dar resposta no local para o cidadão. E aquelas coisas mais simples, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, exemplo, uma desinteligência, uma via de fato, uma perturbação de sossego, a resposta tem que ser no local e não para amanhã. Então, o grande benefício é atender o cidadão na sua proteção e na sua necessidade imediata. A segunda palestra do evento foi ministrada pelo major da Polícia Militar de Minas Gerais, Maurício José de Oliveira, que abordou a humanização nas relações entre o setor de segurança e a sociedade. Essa humanização causa uma aproximação muito maior, né, entre oficiais e praças, entre comandantes e comandados, e isso reflete na segurança pública, de uma forma geral, né? Hoje nós temos os comandantes muito mais próximos à tropa, né, atuando junto. Hoje se comanda não mais com a força de um regulamento que tinha apenas restritiva de liberdade. Hoje se comanda com base no regulamento humano e que o comandante ele tem que estar junto com a sua tropa, ele tem que estar bastante envolvido para que ele consiga motivar o militar a trabalhar, né? Então, isso é uma prestação de segurança pública com mais qualidade, né, com mais profissionalismo. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.